Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gustavo, nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado da aula anterior. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Enquanto você está em casa, no isolamento que é necessário nesse momento que nós estamos passando essa pandemia de coronavírus, nós estamos aqui pensando em fazer uma aula legal para que vocês de sexto a nono ano possam entender um pouquinho mais sobre os vírus, as bactérias e todo o sistema imunológico de defesa do nosso organismo. Nós vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre a nossa aula anterior. Vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós vimos que pandemia é quando uma doença se esparrama por todo o planeta. Assim como os Jogos Pan-Americanos, são todos os estados americanos, América do Norte, Central e Sul. Pan quer dizer todos. Então, pandemia é uma doença que se esparrama por todo o planeta, como está acontecendo com o coronavírus. Nós falamos um pouquinho sobre esse vírus. O que é um vírus? Não é um ser vivo porque não é uma célula. Todo ser vivo tem que ter pelo menos uma célula. Corona é um vírus, ele não é célula, ele nada mais, nada menos, vamos lembrar do nosso modelo na aula passada, uma camada externa onde tem gordura e proteína e dentro dele um material genético. O vírus pode ter ou o RNA, como é o caso da influenza, a gripe, ou o DNA, que é um outro material genético um pouco mais complexo. Tá? Bom, nós vimos também que as vacinas são fabricadas para estimular o nosso corpo a produzir uma defesa para esse corpo estranho que entrou, seja vírus, bactéria, fungo ou qualquer outra coisa que entre no nosso organismo e não seja reconhecido como nosso. E nós falamos também na aula passada sobre os antibióticos. Contra, bio, vida, mata seres vivos. Portanto, antibiótico é utilizado para matar bactérias que porventura entrem no nosso corpo e tragam algum tipo de infecção. Vamos lembrar do desafio da aula passada? Quem lembra do desafio? Quem conseguiu responder? Vamos ver aqui. O desafio era o seguinte: se um antibiótico mata seres vivos, por que quando a gente fica gripado? E a gripe é causada por um vírus, que nós aprendemos na aula passada, que não é um ser vivo. Por que o médico recomenda a gente tomar antibiótico e por que ele recomenda por 7 dias? Você conseguiu acertar? Vamos lá, vamos ver quem acertou. A resposta é a seguinte: bactérias oportunistas. Oportunista é aquele sujeito que aproveita de uma situação para conseguir alguma vantagem. Existem bactérias oportunistas? Sim. Quando o nosso corpo está tentando se defender de um vírus, algumas bactérias que estavam lá de boa, que não faziam mal algum ao nosso organismo, elas podem aproveitar que o nosso corpo está frágil, lutando contra o vírus, e aí ela ataca. Então eu estou infectado por uma gripe, que é um vírus, e aí meu corpo está fraco. Uma bactéria vai e se instala na minha garganta, por exemplo, Streptococcus, Staphylococcus, são duas espécies de bactérias que atacam a nossa garganta, produzindo infecção, inflamação, aquela dor, né? Que a gente não consegue engolir direito. Então, no tempo em que o nosso corpo está se defendendo de um vírus, uma bactéria oportunista vai lá e ataca. E aí, nós temos que tomar um antibiótico para prevenir a infestação pelas bactérias oportunistas. Parabéns para quem acertou. Vamos continuar nossa aula aí de hoje. A gente falou um pouquinho sobre anticorpos e imunidade. Mas o que são anticorpos? Já ouviram falar essa palavra? Anticorpos são proteínas que protegem o nosso corpo contra invasão de algum ser que não seja desejado. No caso, nós estamos estudando aqui vírus e bactérias. Então, o anticorpo é uma proteína que vai nos proteger de um corpo estranho que entra no nosso organismo. Bom, como é que chamam essas proteínas? Nós temos umas células no nosso sangue chamadas de glóbulos brancos ou leucócitos. Os glóbulos brancos, eles se diferenciam em vários tipos de células de defesa e uma dessas células de defesa são os leucócitos. Os leucócitos são os glóbulos brancos que defendem o nosso organismo contra as infecções que acontecem no nosso corpo. Dentre os glóbulos brancos, uma célula chamada linfócito é responsável pela defesa do nosso organismo quando ocorre infecção por vírus ou por bactérias. Esse linfócito vai produzir, então, a imunidade do nosso organismo. Bom, nessa imagem nós temos um leucócito. Vocês podem falar assim, professor, mas parece muito com o coronavírus, né? São células diferenciadas
que pela sua forma tem uma função parecida. O vírus usa a sua forma para atacar e o leucócito para defender, mas são bem parecidas mesmo, só que o leucócito é muito maior do que um vírus, é muito maior do que uma bactéria. Bom, o antígeno seria toda substância que entra no nosso organismo e o nosso organismo não reconhece essa substância como sendo dele. E aí ele cria, então, a defesa, que são os anticorpos, formando, então, um mecanismo que nós vamos ver aqui hoje, que é o mecanismo que forma antígenos e anticorpos. Para cada antígeno, eu vou ter uma defesa própria. Nesse modelo chave-fechadura, explica bastante com um exemplo legal para a gente como é que funciona a questão do antígeno e do anticorpo. Para cada antígeno, eu vou ter um anticorpo específico, quer dizer, próprio para ele, que só serve para ele, da mesma forma que eu tenho uma fechadura e apenas uma chave com um segredo que consegue abrir essa fechadura. Existe então esse sistema entre antígeno e anticorpo que faz com que um antígeno, ao ser reconhecido dentro do organismo como um corpo estranho, estimule a produção de um anticorpo específico que vai tentar combatê-lo, destruí-lo. Bom, agora, o que tem a ver o pus com toda essa história que nós estamos vendo? Se você tiver algum machucado e que de repente esse machucado produziu pus, é bem mal cheiroso, é amarelado, é uma forma meio gosmenta, não é? Todo mundo tem nojo. E por que nós temos nojo do pus? O que será que é composto esse pus? O pus nada mais é do que células do sangue mortas e também vírus e bactérias que morreram nessa luta que ocorre entre anticorpos e antígenos. Quando um vírus ou uma bactéria entra no nosso corpo, ela vai causar o que nós chamamos de infecção. E essa infecção vai ser combatida pelo nosso organismo e pode gerar nessa luta algumas mortes de células, os leucócitos, os glóbulos brancos, e também dos vírus e bactérias, formando uma secreção fedorenta que chama pus. Bom, nós falamos na aula passada também sobre as vacinas. E o que a vacina tem a ver com anticorpo? Nós temos as vacinas ativas que elas fazem o seguinte, elas estimulam o nosso corpo a produzir defesas. Como é que chama as defesas? Anticorpos. Então, quando eu tomo uma vacina ativa, ela estimula o meu organismo a produzir anticorpos. Vamos lembrar na aula passada como é que é feita essa vacina do vírus? O que faz mal no vírus é o material genético que está aqui dentro e não a sua capa externa. Então, os engenheiros que trabalham com genética, na engenharia genética, vão retirar ou modificar esse material genético e vão introduzir na vacina apenas a cápsula externa. Aí o nosso sistema vai reconhecer esse antígeno como se fosse realmente um vírus, mas não é, então não vai causar doença na gente. Mas vai gerar uma reação de produzir o quê? Anticorpos. E aí nós ficamos imunizados, ok? É assim que funciona. Bom, imunizados, a gente vai falar sobre imunidade. A gente vai no médico, o médico fala, você está precisando melhorar a sua imunidade, garoto. Você está pegando muita gripe, muito resfriado, ficando doente muito fácil. Mas o que é imunidade? Imunidade é um mecanismo de defesa do nosso organismo contra uma substância estranha, no caso, um antígeno. Quando o antígeno, então, entra no nosso corpo, ele vai ativar o nosso sistema imunológico, que vai ser o sistema de defesa do nosso corpo, e daí nós conseguimos, então, nos proteger dessa infecção. Bom, tem jeito de eu melhorar a minha imunidade? Nós estamos aí agora com essa infecção que está deixando todo mundo preocupado, coronavírus. Tem como eu ficar mais forte? Tem como eu fazer com que os meus soldados de defesa sejam mais eficientes? Tem sim. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, temos que ter uma vida saudável. Então, a primeira coisa que nós devemos modificar é a nossa alimentação. Nós devemos ingerir frutas cítricas. O que é fruta cítrica? Laranja, limão, acerola, que elas possuem uma vitamina muito importante para a nossa imunidade, que é a vitamina C. Nós também devemos ingerir leite e iogurte, que contém substâncias que ajudam a fortificar o nosso organismo e nos defender também dessas infecções. Vegetais verde escuro, por exemplo, couve. A couve, ela faz com que o nosso sistema imunológico seja fortalecido. Mel é uma substância produzida pelas abelhas e que tem vários benefícios para o nosso corpo, dentre eles o aumento da imunidade.
e água. Nós falamos uma coisa tão simples, né? Nós precisamos beber no mínimo 2 litros de água por dia. Quanto maior a pessoa, quanto maior o peso da pessoa, maior a quantidade de água que ela deve ingerir. E a água também serve para fazer com que o nosso organismo funcione em equilíbrio, consequentemente, aumentando a nossa imunidade. O que mais que a gente deve fazer? Nós devemos evitar algumas coisas. Existem alguns comportamentos, alguns atos que fazem com que a nossa imunidade diminua, deixando então a porta aberta para a entrada de vírus e bactérias que podem trazer doenças. Quais são esses comportamentos? A gente deve evitar então excesso de exercício físico. Mas, professor Luiz Gustavo, exercício físico faz bem para a saúde? Faz, mas até mesmo a água, se nós ingerirmos ela em excesso, ela vai fazer mal para a nossa saúde, não é? Exercício físico em excesso faz com que nós gastemos muita energia e o nosso sistema imunológico abaixa a sua eficiência. Não, nós ficamos mais fracos. Dormir pouco ou não dormir bem. Garotos e garotas, eu sei que nessa pandemia está difícil ficar em casa em isolamento. Muitos de vocês têm ficado acordados até tarde sem dormir direito. Isso faz com que a nossa defesa, nossa imunidade, ela abaixe. Então nós temos que dormir pelo menos 8 horas por noite, principalmente naquele sono que acontece entre 10 da noite e aproximadamente 4 da madrugada. Esse é o principal horário que nosso organismo produz novas células de defesa. Então nós temos que dormir horário certinho, viu, garotada? Alimentação inadequada, nós já falamos, né? Se uma alimentação saudável nos protege, uma alimentação inadequada pode nos colocar à mercê desses vírus e bactérias. Cigarro faz mal para tudo. Cigarro não faz bem para nada. Ele abaixa a imunidade também. As bebidas alcoólicas, a mesma coisa. Elas enfraquecem o organismo, bem como as drogas ilícitas. Maconha, cocaína, etc. Todos esses abaixam o sistema imunológico, deixando com que a pessoa fique mais suscetível aos vírus e às bactérias. Bom, na aula de hoje, então, vamos fazer um resumo. Nós vimos aí as bactérias oportunistas, que são a resposta do nosso desafio da aula passada, que são bactérias que vão aproveitar a nossa fraqueza, porque nós estamos infectados por vírus ou por uma outra bactéria e vão atacar nosso organismo. Nós vimos também anticorpos, que são células de defesa no nosso organismo, produzidas aí para que a gente se defenda de uma infecção de vírus ou bactérias. Vimos também os antígenos, que são os corpos estranhos que entram no nosso corpo e não são reconhecidos como coisa boa. O sistema de chave e fechadura, para cada antígeno existe um anticorpo, para cada anticorpo existe apenas um antígeno. Nós vimos que o pus é um monte de célula morta depois de uma luta entre o nosso sistema de defesa e o vírus e a bactéria. E também vimos que as vacinas fazem com que o nosso corpo produza anticorpos, se defendendo então de várias doenças. Vai ficar para a próxima aula. O desafio vai ser o seguinte: vocês sabem que tem algumas vacinas que nós tomamos, por exemplo, quando a gente era bem criancinha, a gente tomou a vacina contra a coqueluche. Depois, muitos anos depois, a gente continua imunizado. A mesma coisa acontece com a vacina para o sarampo. Agora, por que nós precisamos tomar a vacina da gripe todo ano? Nós estamos agora em plena campanha de vacinação da gripe. Por que nós temos que todo ano tomar vacina para a gripe? Esse é o desafio da aula de hoje. E você que está aí e é esperto, está estudando nessa quarentena, vai responder para a gente aqui, ó, nesse Instagram que está aparecendo aqui, tá ok? Depois eu vou divulgar quem está acertando os desafios. Muito obrigado, essa foi a aula de hoje, falamos aí sobre os anticorpos. Na aula que vem vai ter muita coisa interessante, não perca. Bom estudo para você em casa.